então a leitura da Palavra de Deus. Nosso irmão Alexandre vai estar lendo para nós. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Graças a Deus, então, aqui a leitura temática desta pregação, desse estudo que nós iremos hoje fazer, capítulo 14 de Zacarias, do qual nós vamos estar lendo e fazendo uma explicação, verso por verso, deste capítulo importantíssimo da palavra profética. Entendendo que esta palavra que nós acabamos de ler, da Epístola de Pedro, está nos mostrando que é importante nós mantermos o conhecimento, o estudo da palavra dos profetas. O apóstolo aqui diz que bem fazemos, quando nós estamos atentos à palavra profética, porque ela é como uma candeia, uma luz que alumia em lugares tenebrosos, escuros. Então a palavra profética, ela é como um farol que ilumina o desconhecido, o futuro. O futuro, ele é desconhecido. Os servos de Deus devem ter, então, muito firme a palavra dos profetas, esse conhecimento que a igreja de Deus, ela traz da palavra profética. Entendendo o seguinte, que as profecias não são de particular interpretação. Elas não devem ser interpretadas para agradar uma corporação religiosa ou uma ideia preconcebida. Não, nós não podemos elucidar as profecias dentro de uma particular elucidação, quer dizer, por desejos próprios ou movidos por uma ideia preconcebida, porque isso vai causar problemas. Porque se uma pessoa torcer alguma parte da palavra profética, conforme sua própria vontade, ele vai acabar se contradizendo com toda a Bíblia e vai ser obrigado a torcer mais partes da Bíblia. E por este motivo é que nós vemos muitas teorias artificialmente compostas de homens, que não é conforme a palavra de Deus, e muitos que seguem vão acabar se decepcionando, porque não seguiram a Bíblia, não seguiram a correta interpretação da hermenêutica bíblica e caíram, então, em ensinos errados. Então é importante nós sabermos disso, que a profecia não é de elucidação particular, ela deve ser entendida segundo a própria Bíblia, segundo o Espírito de Deus. Então as chaves de interpretação, elas estão corretamente delineadas na própria Bíblia. Por esse motivo nós devemos então manter a coerência bíblica quando nós estudamos a palavra profética. Baseado nisso, tendo já essa importante admoestação e advertência do apóstolo, nós vamos estar então estudando dentro do entendimento bíblico correto o capítulo 14 de Zacarias, que é um importante capítulo da profecia bíblica. Muitas pessoas às vezes leem as passagens de Zacarias, não entendem e têm dificuldades enormes para entender, porque não se encaixa muitas vezes com a teologia da qual a pessoa recebeu. E acaba se tornando então um mistério, muitas vezes, as profecias da Bíblia. Mas o povo de Deus tem por característica ter o correto entendimento da palavra de Deus. E este entendimento nós estaremos então agora demonstrando pela palavra de Deus aos nossos
ouvintes que acompanham e estudam conosco, que possam ser bastante edificados com esse entendimento. Vamos então à leitura de Zacarias capítulo 14. Nós vamos ler primeiro do capítulo 14 de Zacarias, do verso 1 até o verso 5. Vamos estar já explicando, depois do verso 5 até o verso de número 14, até o 15. E assim por diante, na medida que o tempo nos permitir, estaremos verso por verso explicando a profecia de Zacarias 14. Se o tempo não nos permitir explicar tudo hoje, estaremos dando continuidade no sábado que vem, a segunda parte deste capítulo importantíssimo da profecia. Então vamos começar agora. O irmão Alexandre vai ler para nós, em nome de Jesus, do 14, Zacarias, do verso 1 até o verso de número... Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Amém. Fizemos aí então a leitura de Zacarias 14, do verso 1 até o verso 5. Convém lembrar aos nossos ouvintes, como já falamos, mas a palavra de Deus também, ela fala no livro de Isaías, que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Né? Então a palavra de Deus ela tem que ser comparada. Né? O livro de Eclesiastes também diz, vede isso, então somente procurei achar as coisas comparando uma com as outras para chegar à causa, ao entendimento. A gente tem que fazer isso. Né? O livro de Isaías, capítulo de número 28, diz que a palavra do Senhor assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que caiam para trás e quebrante e laço e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Então a palavra de Deus, ela é um pouco aqui, um pouco ali. Ela tem que ser examinada, estudada. E tem que ser de acordo com o contexto, né? Porque um verso tirado do contexto, ele gera um pretexto. E o pretexto gera uma falsa doutrina, né? Como nós lemos aqui em Zacarias 14, ele está falando de um dia, e este dia é o dia do Senhor. A Bíblia fala em muitos lugares sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor se referindo ao dia em que o Senhor vai tomar posse por meio de um varão o qual ele elegeu, a saber, Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, para governar as nações da terra. Este varão, aprovado por Deus, o Messias, primeiramente ele pagou o preço da expiação dos pecados, derramando a sua alma pelos nossos pecados e purificando o santíssimo lugar no dia da sua morte, quando ele derramou o seu sangue
este sangue, ele puríssimo, santificou e ungiu o Santíssimo Lugar. Jesus Cristo, então, é este varão que é eleito por Deus, em várias partes da palavra de Deus, fala a respeito dele. E aqui no capítulo 14 de Zacarias, o primeiro verso está se referindo a este dia do Senhor. Mas esse dia é dito que vai haver uma repartição dos despojos da cidade de Jerusalém. Porque no verso 2 está explicando que serão ajuntadas todas as nações para uma guerra contra Jerusalém. E essa guerra vai chegar a tomar metade da cidade de Jerusalém. Essa cidade, a metade da cidade de Jerusalém vai ser saqueada, as mulheres vão ser forçadas, e metade desta cidade, metade apenas, vai sair para cativeiro, e o restante do povo da cidade não vai ser expulso da cidade. Há quem argumente que esta passagem do qual nós estamos lendo se refira ao ano 70 da era cristã, quando o general Tito Vespasiano veio com as suas tropas, destruiu o templo de Jerusalém, levou cativo todos os judeus e ocupou toda a cidade de Jerusalém. Porém, esse ocorrido de ano 70 da era cristã, registrado nos anais da história, ele não é o que se refere a essa profecia, por várias razões. Primeiro, porque a profecia está dizendo que todas as nações vão se ajuntar contra a cidade de Jerusalém. Aqui não está falando apenas de uma nação, mas de todas as nações. Nós bem sabemos que no ano 70 da era cristã, só foi apenas o Império Romano que fez a invasão e a destruição do templo de Jerusalém e levou cativo os cativeiros de Judá. E não foi apenas metade da cidade, foi toda a cidade. Toda a cidade foi levada cativa. Então essa profecia está falando de um tempo em que todas as nações da terra se levantarão em guerra por causa da cidade de Jerusalém. Essa profecia ela também é novamente mencionada no capítulo de número 12 de Zacarias, que fala desta mesmo ocorrido para os últimos dias, para o tempo em que nós vemos na profecia bíblica, descrita como Armagedon, uma grande batalha que vai ocorrer ali no Oriente Médio por causa da cidade de Jerusalém, por causa dessa briga que hoje existe entre o mundo árabe, os islãs, com Israel. Então vamos ler Zacarias capítulo 12, verso 1 ao 3. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Olha aqui, então nesta profecia de Zacarias 12, o contexto fecha com Zacarias 14. Está falando de um ajuntamento de nações por causa da cidade de Jerusalém, que ela vai se tornar uma pedra pesada e um cálice de tontear. Nós sabemos que depois que foi criado o Estado da Palestina, em 1948, por decreto da ONU, aquela região é uma região instável. Muitos cientistas políticos e até mesmo diplomatas e estudiosos, historiadores, concordam que existe um impasse muito grande sobre a questão árabe-israelense e sobre a questão da cidade de Jerusalém.
Então, a cidade de Jerusalém é motivo hoje de disputa por tríplice interesse, né? Pelo interesse cristão, pelo interesse islâmico e pelo interesse judaico, né? Então, aí existe uma disputa tríplice pelo domínio da cidade. Então, essa cidade tem sido motivo de guerras e instabilidades tremendas ali na região do Oriente Médio. Embora a ONU tente mediar os Estados Unidos por meio de resoluções, mas a situação tem sido sempre explosiva, sempre irremediavelmente sem solução até os dias de hoje. E essa profecia de Zacarias, escrita pelo menos 480 anos antes de Cristo, bem antes deste período, para nós vermos aí o poder que o nosso Deus Altíssimo tem, né, de nos falar das coisas vindouras do futuro, antes mesmo delas acontecerem. Então a profecia ela vem mostrar-nos a nós o poder de Deus, para que nós venhamos a temer a Deus e arrepender dos nossos pecados e guardar a sua palavra, para que nós venhamos também ser dignos neste dia da visitação do Deus Todo-Poderoso, quando Ele vai enviar Jesus Cristo com vara de ferro para reinar as nações da terra. Então, a profecia, esse estudo da palavra profética, ela vai iluminar nossos corações para que nós creiamos que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né? Então, você que está acompanhando aí o estudo da palavra de Deus com a gente, vai percebendo aí como que Deus, já pelo seu grande poder, vem antevendo, através da palavra dos profetas, os acontecimentos que hoje nós ouvimos pelos jornais, pelos telejornais, pela rádio, pela internet, a respeito da instabilidade que hoje existe na região do Oriente Médio. Então, o livro de Zacarias 14 está falando deste dia. Então, isso também demonstra a nós que estamos vivendo momentos finais da mudança da história do curso deste mundo. Que Jesus está realmente próximo de vir, porque os dias finais são caracterizados por uma grande instabilidade por causa da cidade de Jerusalém, por causa do Oriente Médio. Então, neste dia, todas as nações da Terra vão chegar à conclusão de que devem resolver o problema da cidade de Jerusalém. Fazer a partilha da cidade de Jerusalém, provavelmente para criar o Estado da Palestina, né, tendo Jerusalém como capital. E isso vai fazer com que as nações da Terra entendam que devam tomar resoluções para resolver o caso da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém se torna uma pedra pesada e um cálice de tontear, quer dizer, vai deixar as nações fora do seu juízo, né? Porque o que é um cálice de tontear, né? A bebida, ela deixa a pessoa fora do juízo. Então está dizendo que Jerusalém vai deixar as nações ali em redor, o mundo islâmico, fora do juízo. Hoje nós vemos aí, por exemplo, o Irã, que está nesse afã de enriquecer o urânio 235, e isso pode, com certeza, dar ao Irã capacidade, até de 2011, início de 2012, de construir um artefato nuclear. E o presidente Mahmoud do Irã já disse que ele quer varrer Israel do mapa. O Irã já manifestou claramente o seu ódio, né, contra o Estado de Israel. Isso leva-nos a crer que a palavra profética está corretamente cumprindo-se nos nossos dias. E aqui diz então que finalmente, capítulo 14, esse dia do Senhor, as nações vão pelejar contra Jerusalém, vão desocupar metade da cidade de Jerusalém, as mulheres lá de Jerusalém vão ser forçadas e vão sair para cativeiro, né? Então, esse evento de Zacarias 14, verso 1 e 2, não tem como se encaixar com o evento que ocorreu no ano 70 da era cristã. Como nós já falamos aqui, porque na era 70 da era cristã, Tito Vespasiano representava somente o Império Romano, não era várias nações,
E não foi somente metade da cidade expulsa, foi toda a cidade expulsa e o templo foi destruído. E este evento está profetizado em Daniel capítulo 9, sobre a asa da abominação virá o assolador, e destruição estão determinadas sobre o teu povo ao final das 70 semanas, ou 490 anos profetizados no capítulo 9 de Daniel. E Jesus também fala, quando virdes Jerusalém sitiada com os teus exércitos, sabei que a sua desolação chegou. Então, essa profecia de Jesus, lá em Mateus 24, se refere, sim, à invasão de Tito Vespasiano. Mas Zacarias 14, verso 1 e 2, não tem elementos da descrição profética que se encaixe para nós afirmarmos que se cumpriu com o ano 70 da era cristã. Mas ela tem elementos muito bem nítidos que estão dizendo do acontecimento da segunda vinda de Jesus Cristo, quando aqui no verso 3 diz que o Senhor vai sair a pelejar contra essas nações. No ano 70 da era cristã, o Senhor não pelejou contra as nações que vieram contra Jerusalém, elas foram entregues. Né? Jerusalém foi entregue com os judeus ali, muitos foram crucificados ali ao redor de Jerusalém. Tudo isso está bem e nitidamente descrito na história pelo grande e famoso historiador Flávio Joséfo, no seu livro História dos Hebreus. Cumprindo-se, então, de forma muito precisa o que os profetas falaram a respeito dessa invasão, né, que aconteceria. Né? Mas ela não é o que está se referindo no capítulo 14, que já entra dentro de um contexto do Armagedon, da última grande guerra mundial, do conflito das nações, da ira das nações, como é descrita também no livro de Apocalipse. Né? Quando no toque da sétima trombeta ocorrer, haverá a ira das nações em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 18. Né? Então aqui nós vemos este mesmo contexto da ira das nações nos dias finais da vinda de Jesus. No verso 4 de Zacarias, diz que naquele dia, quer dizer, o mesmo período que vem, eis que vem um dia do Senhor, quer dizer, nós vamos ver que é o mesmo período, conhecido como dia do Senhor, naquele dia estarão os pés do Senhor, né, sobre o Monte das Oliveiras. Né? Há versões que diz, verdadeiramente os pés do Senhor repousarão sobre o Monte das Oliveiras. É muito maravilhoso nós sabermos que Jesus ele vai vir com grande poder e glória, ele vai vir com uma armada de anjos, né, celestiais, que virão pelejar a favor do Senhor Jesus, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem uma afiada espada aguda que sai de sua boca, e com ela vai ferir as nações da terra, e ele mesmo é que vai pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus é o varão eleito por Deus Pai para pisar o lagar. Né? A seara está madura, já chegou o momento, a vindima está na hora. Essa ceifa é descrita na Bíblia como a volta do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar reluzente, em grande glória, com seus poderosos anjos pelejando a favor dele, e a igreja vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo e alarido, de trombeta, né? E os mortos ressuscitarão primeiro, nós não precederemos os que dormem, né? Mas nós seremos depois transformados e seremos, elevados, arrebatados a encontrar, um encontro da igreja com o Senhor nos ares. E aí o Senhor desce desta posição dos ares para o Monte das Oliveiras, como diz Zacarias 14. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, cumprindo o que foi predito na ascensão de Jesus Cristo. Vamos ler lá Atos capítulo 1, quando foi predito que na ascensão de Jesus Cristo, os anjos prometem que ele vai voltar da mesma forma
que ele foi para o céu, e nós vamos ver algo curioso, importante, em Atos capítulo 1, do lugar onde Jesus Cristo ascendeu para os céus, nas nuvens, né? Uma nuvem ocultou. Vamos ler então Atos capítulo 1, versículo de número 9 até o versículo de número 12. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Então, por essa leitura do irmão Alexandre, nós percebemos que ali no livro de Atos está dizendo que Jesus ele subiu na presença dos apóstolos. Ele estava em que lugar quando ele começou a subir ali na presença dos apóstolos, o irmão Alexandre? No monte chamado Olival, né? Então, o Monte das Oliveiras, exatamente. Foi dali que Jesus subiu para os céus. E os anjos vão fazer uma promessa de que ele vai voltar aonde? No mesmo lugar. Nós vemos que precisão da palavra de Deus ali em Zacarias 14, né? Que diz que naquele dia, quando o dia do Senhor vier, os seus pés estarão repousando sobre o Monte das Oliveiras. Então, o que os varões galileus ouviram ali daqueles anjos, vai se cumprir quando? Na volta de Jesus. Jesus encontra com a igreja nos ares, os seus anjos fazem um trabalho de limpeza, de destruição dos ímpios. A vinda de Jesus Cristo, meu querido ouvinte, vai ser interpretada por muitos generais e exércitos da Terra como uma invasão alienígena, como algo que está vindo do espaço e querendo invadir o planeta. Eles vão chegar a guerrear contra Jesus Cristo e suas armadas de anjos. Vamos ver isso? O livro de Apocalipse, capítulo 19, fala disso, né? Que vai haver realmente uma peleja entre os exércitos de Jesus Cristo e os exércitos dos reis da terra. Então eles não vão entender, eles não vão receber Jesus aqui de braços abertos. Vem, Senhor Jesus, reinar sobre nós. Eles vão entender que isso é uma invasão, né? Porque na verdade Jesus vem para tomar da mão dos poderosos da terra os reinos do mundo. Então Apocalipse capítulo 19 diz no verso de número 11 até o verso de número 15. Vamos ler. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aí Jesus vindo nas nuvens do céu, né, com um exército junto com ele. Então Jesus vai vir com miríades de anjos acompanhando ele, armados. Estes anjos vão pelejar, ele vai pisar as nações e vai reger as nações também. Está dizendo que ele vai governar as nações com vara de ferro. Então tem gente que pensa, Jesus vai vir com amor, paz e amor. Não, ele vai vir com justiça. Pessoas desobedientes, pessoas profanas, pessoas mundanas,
serão aniquiladas pelo resplendor da vinda de Jesus. E vai haver um julgamento das nações. E aqui diz que, no verso 19, que os exércitos e os reis da terra, a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então os exércitos da besta e a própria besta, que é o Império Sacro Romano, né, vão fazer guerra contra aquele que está vindo nas nuvens do céu. Não vão receber de braços abertos, não. Você percebe, meu ouvinte, que não vai ser assim, vem Jesus reinar sobre nós, né? Nós estávamos aguardando, né? Até muitos que acham, né? Que dizem, vem Senhor, né? Aguardamos o Senhor, né? Não vão gostar nem um pouco da vinda de Jesus, não. Porque Jesus vai vir com justiça, para reinar com justiça, e muitas pessoas vão cair do cavalo. Muitas pessoas vão se decepcionar pensando que uma coisa era de um jeito e é de outro, né? Porque o mesmo Senhor Jesus ele falou que vai reunir muitos daquele dia e vão falar, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres, maravilhas, né? E o Senhor Jesus vai falar abertamente, eu não vos conheço. Vocês que são contra a lei, que pratica a anulação da lei, a anomia, né? Apartai-vos de mim para o fogo, né, onde está o diabo e seus anjos. Quer dizer, vai haver muita decepção, muitos que acham que são do Senhor, né, mas que são desobedientes, não ouvem a palavra de Deus, não colocam em prática a palavra de Deus, apenas uma capa de religiosidade, né? Muitos grandes pregadores hoje que não pregam a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus, mas pregam mais por interesse, às vezes de ter poder, de ter dinheiro, né? Pelos bens desse mundo. Esses homens vão se decepcionar com a vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus vai ser uma vinda de justiça. Então, naquele dia, verdadeiramente, meu ouvinte, os pés do Senhor Jesus Cristo estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, essa profecia de Zacarias, ela fecha o seu entendimento com o Armagedon e a volta de Jesus Cristo. Está falando da volta do Senhor Jesus Cristo sobre a terra para vir reinar. E quando Jesus estiver voltando, Israel, Jerusalém, vai ser protegido e liberado pelo Senhor. Nós vamos ver que quando ele toca os pés sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras fende ao meio e cria-se um vale extenso. Quando houver isso, provavelmente um terremoto, ao Senhor voltar e tocar, vai haver um terremoto. Isso faz com que aqueles perseguidos, metade da cidade de Jerusalém que estão ali, vão fugir pelo meio do vale aberto pelos pés do Senhor Jesus. Por isso que nós não podemos dizer que o verso de número 2 do capítulo 14 de Zacarias seja referência à invasão de Tito. Porque daí ficaria incoerente. Como que vai ter pessoas lá do tempo de Tito fugindo no meio do vale dos pés abertos pelo Senhor Jesus? Então o Senhor Jesus toca no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras abre e diz que esses que estavam ali na metade da cidade vão fugir por ali. Então isso está provando que o verso 2 está ligado com o verso 5. Não tem como você desmembrar. Por que nós falamos isso? Porque existem teologias aí que ensinam que a terra vai ficar vazia, que vão morrer tudo, não vai sobrar nem raiz, nem ramo aqui, nem de uma folhinha vai ficar em pé aqui na terra. O diabo vai ficar preso circunstancialmente aqui no planeta, porque não tem quem tentar, ensinam isso. E a igreja vai lá para o céu, lá para o trono de Deus, ficar 1000 anos lá no trono de Deus. Só que aqui em Zacarias 14, isso não condiz, porque primeiro diz que Jerusalém vai ser cativa metade da cidade,
quer dizer, está falando de Jerusalém terrena, está falando que é o mesmo dia que Jerusalém terrena, metade sai para o cativeiro, o Senhor peleja contra essas nações, e neste dia, quer dizer, nesse mesmo período, o Senhor Jesus coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, este período que Jesus coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, está se referindo à sua volta, à sua segunda vinda. Mesmo porque, meu querido ouvinte, a Bíblia não fala de 3 vindas de Jesus Cristo. Quem ensina ou crê no ensinamento de ir embora para o céu, forçosamente vai ter que ensinar uma terceira vinda de Jesus. Uma segunda para buscar a igreja, uma terceira para voltar para a terra. E a Bíblia não fala disso. A Bíblia não tem nenhuma parte dela que fala de Jesus voltar a terceira vez. A Bíblia fala que Jesus vai voltar a segunda vez para reinar sobre a terra. Vai destruir os ímpios, aqueles que vão resistir, que vão guerrear contra ele. Vai haver restante das nações, nós vamos ver no sábado que vem, na continuidade do estudo de Zacarias 14, que vai haver restante das nações que estarão submissas a este governo de Cristo. Por este motivo é que o diabo vai ser preso. O diabo ele é preso exatamente para não enganar as nações. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, do verso 1 ao 3, está explicando que a prisão do diabo se dá pelo fato de que, se ele continuasse solto, ele sairia a enganar as nações. Como é que Jesus iria reinar aqui na terra sobre os restantes das nações se o diabo estivesse solto? Jesus dava uma ordem, o diabo ia dizer, não é bem assim, foi abolido. Né? Hoje o diabo ele prega, ele espalha a sua filosofia livremente. O inimigo ele espalha a sua filosofia livremente, negando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, o inimigo sopra outra. A palavra de Deus diz que a lei de Deus, os 10 mandamentos ainda estão em vigor, o inimigo fala, não é bem assim. A palavra de Deus diz que o homem é mortal, o inimigo diz, não é bem assim. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o diabo diz, não é bem assim. Então, como é que pode ter unidade espiritual se o inimigo ele trabalha livremente, né? Não tem. Por que existe então hoje tanta confusão religiosa? Por que você acha, irmão Alexandre, que existe tanta divisão religiosa hoje? Porque as pessoas não chegam realmente numa unidade que deveriam. E por que elas não chegam a uma unidade? Por que acontece isso? As pessoas não buscam o mesmo espírito, né? Elas não estão sendo orientadas pelo mesmo espírito, né? Muito bem. Então, tem confusão religiosa porque o diabo opera. O diabo está aí solto. Ai de vós que habitais sobre a terra, porque o diabo desceu sobre vós e tem grande ira. E sabe que pouco tempo resta. Mas o bereano, a pessoa sincera, estudioso da Bíblia, em oração, que dá mais ouvido para a Bíblia do que para uma religião. Porque quando uma pessoa se deixa governar mais por um denominacionalismo, por uma religião do que a Bíblia, aí ela não consegue entender a Bíblia. Mas quando a pessoa coloca no coração, eu quero entender a Bíblia, eu não quero apenas servir uma religião, uma placa de igreja, eu quero entender a Bíblia. E ela começa a buscar a palavra de Deus com oração, com sinceridade, disposto a obedecer realmente, né? Então Deus abre o entendimento daquela pessoa para a palavra de Deus. E assim, essa palavra profética de Zacarias 14, nós estamos aí fazendo uma exegese bem completa, né? No sábado que vem nós vamos ler os restos dos versos e vamos ver que maravilhoso plano que Deus tem para nós, que está nos reservado, esse maravilhoso reino que será implantado, né, pelo Senhor Jesus Cristo, e ele há de reger com justiça e verdade. Né? Naquele dia o justo florescerá. Né? A ação da justiça, o efeito dela será a paz. Então a paz, a justiça se enlaçarão e se beijarão. Glória a Deus, que coisa maravilhosa.